Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Tudo na paz, tudo na bênção? Em nome de Jesus, vamos continuar clamando, orando, buscando a Deus, meditando na Escritura, que esse é o caminho que o Senhor tem para a nossa vitória, em nome de Jesus. Temos falado sobre o espírito de engano, sobre o livramento de Deus em nossas vidas, buscarmos o livramento de Deus para as nossas vidas, diante de todo espírito enganador, diante de toda provação da carne, ou dardo inflamado que seja do inimigo, para que não sejamos enganados pela serpente, pela víbora, enganados pelos laços do passarinheiro, para que dessa maneira estejamos alerta. Amém? Talvez você possa repetir comigo: eu preciso estar alerta. E não há outro caminho senão meditar nas Escrituras, vir pelo caminho da oração, do jejum, congregar e estar na comunhão dos irmãos. Está falando sobre o profeta novo e o profeta velho. O profeta novo, enviado a Betel, clamou contra o altar que Jeroboão havia levantado com um bezerro de ouro, fazendo com que o povo de Israel, querendo dessa maneira que o povo de Israel não viesse a Jerusalém para adorar. Era o tempo da divisão dos reinos, era um tempo de guerras, era um tempo de incertezas muito grande. E aquele rei Jeroboão estava trazendo aquela malignidade diante de todo o povo, e assim também o esfriando e o esvaziando da própria lei de Deus, da lei de Moisés. O Senhor então levanta esse profeta de Judá, e ele vai a Betel, clama contra o altar se fende, a mão de Jeroboão fica paralisada, Deus libera a vida de Jeroboão, aquele profeta novo segue o seu caminho, ele é alcançado por um profeta velho da cidade, então, de Betel, que o convence a voltar para Betel e comer e beber, o que era contrário ao mandamento do Senhor. Mas esse profeta velho, ele disse que aquilo era de Deus, ele disse que tinha sido a revelação, a direção de um anjo de Deus. A despeito do mandamento específico de Deus para o profeta novo, ele anui ao conselho do profeta velho, volta com ele, come e bebe. À mesa, como você pode ter visto nesses últimos 2 dias, quando comiam e bebiam, o próprio profeta velho profetiza a destruição do profeta novo, porque o acusou dele ter desrespeitado ao Senhor, voltando com ele mesmo. Então veja como são as coisas. O profeta velho o enganou, trouxe ele para casa, tudo bem que ele desrespeitou o mandamento que era dele, ele foi enganado, ele foi iludido, porque ele achou que aquilo era realmente de Deus, vindo da parte de um homem de Deus. Olha como as coisas são perigosas. Olha como são perigosos e artilosas as formas da manifestação desse espírito de engano e dessa provação que acontece. Ele volta e depois ele mesmo recebe uma palavra que ali estava a sua derrota, a sua destruição. Sabe-se lá se aquele homem foi movido por inveja, sabe-se lá se ele foi movido por um sentimento realmente de que ele tinha sido passado para trás, ou que Deus não o havia usado, visto que ele mesmo era de Betel, para clamar contra o altar ou contra Jeroboão, enfim. A verdade é que ele foi um instrumento do mal, e depois ele mesmo trouxe a palavra de punição contra aquele profeta novo. E diz assim, 1 Reis 13, 18, tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, profeta velho falando ao profeta novo. E um anjo me falou por ordem do Senhor, veja, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, era mentira, era engano, não era anjo e não era Deus que falou nada. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebestes água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não estará no sepulcro de teus pais. Olha que coisa, aquele próprio profeta velho, ele agora, que havia enganado aquele homem,
havia o seduzido e o havia levado para a sua casa para comer. Agora ele mesmo vem e traz uma sentença de morte, de destruição para aquele homem. Como são as coisas, não é? Muitas pessoas envolvidas no laço do passarinheiro, muitas pessoas diante da fascinação da carne, irmãos e irmãs sendo roubados, enganados em falsas promessas, e depois, quando vão ver, o tapete foi tirado debaixo dos seus pés. Quando vai ver, foram derrubados. Quando vai ver, foram traídos. Quando vai ver, encontraram apenas um bilhete do lado da cama. Quando vai ver, sua conta bancária não tinha nada. Exatamente por quê? Por conta desta ação de pessoas enganadoras, dominadas por estes sentimentos, realmente manipuladas por Satanás. Continuando. Depois o profeta, a quem o fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou o seu jumento. Foi-se-lhe, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Veja, ele sai da casa daquele homem depois de comer, e um leão o encontra, o mata e o estraçalha. Que coisa fatídica! Era o preço que ele estava pagando por ter descumprido, por ter sido omisso com relação à voz do Senhor e ao mandamento do Senhor. A despeito dele ter sido enganado, é aqui o ponto crucial dessa mensagem, meu irmão. Em nome de Jesus, muitas pessoas têm a presença de Deus, os dons do Espírito Santo, conhecem a palavra, mas em uma fração de segundos, em um simples momento, se desvirtuam realmente dessa porção e acabam por serem alvejados por esse enganador. E depois o leão o encontrou no caminho e o estraçalhou e o devorou e o matou. Ele falhou, mas nós temos esse alerta da parte do nosso Deus em nome de Jesus. Veja as tuas companhias, veja as pessoas que são os seus amigos, os seus relacionamentos, abra o teu coração, peça a Deus realmente para Ele te dar uma visão clara das coisas que você está fazendo, onde você está indo, para você não ser levado, conduzido levianamente diante destes males em nome de Jesus. Amém? Continuando. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta velho que o fizera voltar do seu caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Veja só que coisa. Agora o próprio profeta velho, dizendo: aquele homem foi rebelde à palavra do Senhor. E de fato ele tinha sido rebelde à palavra do Senhor. Mas por que ele foi rebelde à palavra do Senhor? Não deveria ter sido, por motivo nenhum, não é o isentando disso. Mas por que ele foi rebelde? Foi rebelde por causa dessa influência. Foi rebelde por causa dessa falsidade. Foi rebelde por causa dessa hipocrisia. Quantas e quantas pessoas não estão sendo enredadas em falsidades, em hipocrisias, em religiosidades, e se apoiando naqueles, como esse profeta velho que disse ter visto um anjo, e Deus mesmo havia se levantado e falado com ele que era para ele voltar. Esse mesmo enganador se tornou acusador, e a minha palavra hoje para você é essa: o enganador é o acusador é o enganador. Ele engana de um lado e depois acusa do outro. Ele faz alguém falhar em uma situação e depois a confronta na sua mente contra aquele próprio erro, para que dessa maneira a pessoa esteja presa, seja refém de um lado e de outro. O objetivo do inimigo é roubar, matar e destruir. E aqui ele enganou contra a palavra de Deus, um grande homem de Deus com um grande feito. E depois de tê-lo enganado, ele o matou, usando a força daquele leão. E hoje caia por terra em nome de Jesus sentenças malignas de enganadores que levaram pessoas reféns na carne, reféns em prostituições, reféns em roubos, reféns em tantas mentiras que as tiraram da presença do Senhor, do altar do Senhor, em nome de Jesus. Continuando, então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. Eles o abardaram, e ele foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento, porque Satanás
É um leão que está ao derredor, buscando quem ele possa dragar. E ele pôde dragar, pôde devorar, literalmente, aquele que havia sido enganado contra o mandamento do Senhor. Então, caia por terra essa malignidade na nossa vida, em nome de Jesus. E vamos orar e apresentar a tua casa, a tua família e pedir realmente a misericórdia de Deus nos nossos caminhos, para que Ele nos torne, nos deixe alerta em nome de Jesus. O profeta velho o tomou do caminho onde estava e o levou para a cidade e o sepultou no seu próprio sepulcro, e ainda disse que eu seja sepultado aqui, os meus ossos estejam com os ossos desse homem de Deus, porque disse ainda, tudo que ele clamou contra Betel e o altar de Jeroboão vai se cumprir. E de fato se cumpriu, porque Deus levantou Josias anos depois para cumprir a palavra daquele homem. Infelizmente, sua vida foi ceifada diante da armadilha daquele espírito enganador. Pai de amor, uma vez mais está aqui as nossas vidas para consagrar este dia e te pedir a direção do teu Espírito e clamar, Senhor, para que seja destruído mesmo o profeta de Jeroboão em Betel, o seu significado para os nossos dias, seja o reino da dividido, seja, Senhor, a influência, a maldade da idolatria ou daqueles que querem perverter os teus caminhos para que não estejamos adorando, buscando e cultuando ao Senhor. Seja repreendido, a palavra se cumpre e o teu nome seja manifesto. O nosso Josias, profetizado por aquele profeta novo, ele já veio. Ele é o Messias para nós. Esta é a alusão para nós do Messias, do libertador, daquele que manifesta poder e autoridade contra o leão, a áspide e a serpente e o leãozinho. É aquele que livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, é aquele que nos dá graça em batalha espiritual para repreendermos o inimigo e para vivermos a vida abundante que ele tem preparado para nós. Assim eu desejo isso para os teus servos, assim eu intercedo por cada um dos teus filhos, aqueles que foram enganados, aqueles que têm sido usados em enganos, em mentiras e falsidades, aqueles que estão enganados em sentimentos, guardando rumores de guerra, de inveja e de ressentimentos, têm vivido temerosos contra vinganças. Seja repreendido, extirpado, destruído esse mal à luz do Espírito na presença do Senhor. Clamamos hoje, Pai, em nome de Jesus. E louvamos e glorificamos o teu nome. Eu declaro a palavra de Lucas 4,18, que o Senhor veio para libertar os cativos e os oprimidos, o Senhor veio para purificar os leprosos, o Senhor veio para abrir a vista aos cegos, para curar os enfermos. E eu declaro onde há choro, pranto e desespero, onde há miséria e morte, onde há pecado e onde há roubo, estes males entraram por um caminho, mas sairão por 7 caminhos. Dá Espírito Santo de Deus ressurreição em vida. Dá Espírito Santo de Deus um caminho de alívio, de livramento e de liberação destas almas. E livra as nossas mãos da sujeira, do comprometimento e de toda a malignidade que possa existir. Supre aos teus servos, dá graça, abençoa esta semana, honra a cada um, segundo o teu Espírito, o teu poder, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.